Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia hoje, a Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 13. Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 até o 13. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor está fazendo neste momento por nós, por tudo que o Senhor está preparando para as nossas vidas, mesmo, Senhor, que as circunstâncias que estão à nossa volta, elas tentem nos assombrar, elas tentem inquietar o nosso coração. Nós queremos olhar, aprender a olhar acima e além das circunstâncias, olhar para a pessoa viva do Senhor Jesus. Ensina-nos a descansar nas tuas promessas e a aquietar o nosso coração em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados, a gente vem pregando uma série de mensagens a respeito deste assunto: descansar em Deus, confiar em Deus, buscar o Senhor, olhar para o Senhor, depender do Senhor, aquietar o coração, aprender a aquietar o coração na presença de Deus. E quando o Senhor, Ele insiste com um tema, insiste com uma mensagem, muitas vezes o Senhor quer falar de um modo particular e especial a todos os corações, ou pelo menos para alguns corações específicos, inclusive o coração da própria pastora. E eu sou muito ministrada cada vez que o Senhor me dá uma mensagem. Essa mensagem, eu costumo dizer que primeiro ela corta a mim, essa espada primeiro me corta, para depois cortar aqueles que têm vindo a este lugar ouvir a palavra do Senhor. O texto lido, ele traz da parte do apóstolo Paulo uma exortação paternal e um apelo aos seus leitores em Filipos. E o desejo dele é que os seus leitores aprendam a viver uma vida serena e confiante, apesar das circunstâncias.
E quando nós falamos em circunstâncias, muitas vezes não é aquelas situações que estão lá fora e que nos atingem indiretamente. Muitas vezes são situações que nós vivemos, que estão ao nosso redor e que têm nos atingido de uma forma mais específica, mais singular. E eu queria chamar a atenção da igreja a respeito disso hoje, em nome de Jesus. Eu estou lendo um livro que eu tenho fé em Deus que eu acabe esse livro ainda esse ano, porque eu nunca vi demorar tanto nesse livro como estou demorando. Eu não sei se é porque eu leio e volto outra vez e tal, e leio aquilo que o pensamento do autor deseja mostrar. O livro é A Igreja Desviada. É um livro de Charles Swindoll que fala a respeito daquilo que a igreja tem enfrentado nos nossos dias. São muitas as coisas que se levantam para atingir a igreja de uma maneira geral. E o autor, ele usa uma figura muito curiosa para ilustrar esse desgaste e essas deformidades que a igreja tem enfrentado nos últimos dias, nos últimos tempos. E ele usa a figura da erosão. Erosão é aquela ação natural que muda muitas vezes o relevo, a paisagem, aspectos da natureza. E aquele autor, ele usou a figura da erosão dos ventos, que age de uma maneira muito violenta nos penhascos, nas rochas. E ele fala inclusive de quando era criança, que ia visitar a fazenda do avô. O avô levava-o para o alto de um penhasco e ali mostrava a ele como os ventos tinham desgastado aquele penhasco. Então, cada ano que ele ia àquele lugar, o avô levava o menino para o lugar onde tinha marcado no ano anterior, e ali ele via o quanto de erosão tinha desgastado aquele penhasco e colocava um novo marco e tal, e assim, durante os anos, aquele penhasco foi desgastado violentamente por aquela erosão. Então, lendo o livro, foi impossível não fazer uma ligação a respeito da questão daquilo que a erosão tem feito de forma natural. E um dos agentes de desgaste da natureza mais impressionante é justamente essa erosão, sobretudo a causada pelos ventos nas rochas. Rocha é algo duro, difícil de desgastar, mas ventos contínuos, rijos, começam a fazer um estrago tremendo nessas rochas. Em certos casos, essas rochas gigantescas, elas ficam completamente deformadas, chegando até a desaparecer ao longo dos séculos. Essa ação é uma ação paulatina, devagar, quase imperceptível, mas é contínua e irreversível. E a gente pergunta à igreja: será que existe erosão espiritual? A resposta é sim. Certamente é uma ação erosiva violenta das circunstâncias da nossa pequena fé. Sim, porque se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dar ordens a montes e eles serão lançados no mar, diz o próprio Jesus. A erosão dos ventos nas rochas, ela não pode ser barrada a não ser por uma ação sobrenatural de Deus. Contudo, essa erosão das circunstâncias em nossa fé pode e deve sim ser barrada através do exercício diário, contínuo da nossa confiança em Deus. Nós precisamos dizer em alto e bom som que confiamos em Deus. Nós precisamos ouvir a nossa voz dizendo: eu confio no Senhor. Eu gosto muito do Salmo 42, quando o salmista conversa com a sua alma. Ele diz: por que estáis abatida, ó minha alma?
porque te perturbas dentro de mim. E nós precisamos aprender a conversar com a nossa alma e dizer: por que você está tão sem fé, ó minha alma? Por que você está agindo de forma tão incrédula? Por que você não confia no Senhor, ó minha alma? Aprenda a conversar consigo mesmo, aprenda a conversar com a sua alma e deixe que o Espírito traga à existência aquilo que ainda não existe. Tem um texto nos Evangelhos que mostra o apóstolo Pedro num arrobo de fé, em meio a uma grande tempestade. Ao convite de Jesus, ele desce do barco e sai andando sobre o mar. No entanto, quando ele deixa de olhar para Jesus, ele começa a afundar. E esse texto ilustra bem aquilo que nós acabamos de falar. Eu queria chamar sua atenção, eu queria pedir a você que você permitisse que o Espírito de Deus ministrasse ao seu coração, porque é desejo de Deus que essa sua fé ela cresça, que essa sua confiança ela cresça e que você possa desfrutar de um tempo de plenitude na presença do Senhor. Amém? Amém. Tem sido assim conosco cada vez que nós nos inquietamos diante das circunstâncias e perdemos Jesus de vista. E eu queria dizer a você hoje à noite: não perca Jesus de vista. Olhe para Ele, olhe para o autor e consumador da sua fé. O salmista no Salmo 46:10, na verdade, ele traz uma palavra viva do Senhor ali. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor falando por intermédio do salmista: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E quando eu ouço essa palavra da parte do Senhor, eu tenho que parar e eu tenho que ouvir aquilo que o Senhor fala ao meu coração. Eu preciso me aquietar em Deus. Curiosamente, quando o apóstolo Paulo escreveu essa epístola aos Filipenses, ele estava preso, mas para espanto nosso, essa epístola é chamada de Carta da Alegria. Nós encontramos aqui pelo menos 11 expressões que remetem à alegria, a contentamento. É precisamente nesta epístola que ele dá aos seus leitores uma das mais belas e práticas lições sobre alegria e paz. E nós descobrimos que alegria e paz são dois aspectos do fruto do Espírito. E entendemos aqui que esse fruto do Espírito, ele floresce numa situação adversa. Ouviram isso? Canteiro do fruto do Espírito é a situação adversa. Alegria no tempo de tristeza. Paz interior no tempo de conflitos, em tempo de guerra, em tempo de tribulações. Amor em tempo de ódio. Então, queridos, a paz e a alegria descritas por Paulo aqui não dependem da temperatura emocional de nossas circunstâncias, mas do quanto temos dependido do Espírito de Deus. E nós temos insistido com essa palavra nesse lugar, porque o desejo de Deus é trazer cura para o seu coração, é trazer cura para o meu coração. Nós todos, incluindo o pastor Malta e a mim, nós todos estamos sendo ministrados nessa área. Há uma preocupação da parte do Espírito de Deus em toda a palavra a nos exortar a respeito dos efeitos nocivos da ansiedade, da angústia, da inquietação no coração. Isso tem trazido uma série de enfermidades para muitos servos de Deus. Em Romanos, capítulo 5, versículo 1, Paulo diz: justificado, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, o primeiro motivo pelo qual nós temos paz é que nós fomos reconciliados através de Jesus Cristo com Deus. O mundo anseia e procura paz, e há aqueles que se refugiam nos mosteiros, nas abadias, reclusos do mundo numa clausura autoimposta. É a paz que o mundo não pode dar. A verdadeira paz não é a ausência de guerras ou conflito, mas é a presença sobrenatural do príncipe da paz, Jeová Shalom, aonde quer que nós estejamos. Mas há algo prático que eu gostaria de partilhar com os irmãos nesta noite. O texto lido, ele nos afirma que a verdadeira paz que excede todo o entendimento em nosso coração, quando essa paz se instala, ela traz alguns resultados visíveis. Primeira coisa que nós aprendemos está na parte A do versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. É uma ordem de Deus. O Senhor não está trazendo uma sugestão para nós, o Senhor não está trazendo uma simples sugestão superficial que você atende ou não atende. O Senhor está dando uma ordem, Ele está dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então a gente descobre aqui que a primeira coisa que nós alcançamos quando obedecemos essa ordem é a cura da ansiedade, é o desaparecimento dessa ansiedade. É desejo de Deus que nós sejamos curados, é desejo de Deus que nós sejamos libertos, é desejo de Deus que essa ansiedade desapareça, para que não roube as nossas vitórias. Como podemos fazer isso efetivamente? O apóstolo Pedro, ele nos ensina em 1 de Pedro 5, versículos 6 e 7, nós vamos ler alguns textos bíblicos nessa noite, pelo menos você vai ouvir alguns. Ele diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mas há um outro texto que corrobora com essa verdade, que ratifica essa verdade, é o salmista que traz desta vez o capítulo 55, o Salmo 55, do versículo 22, o salmista diz: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Amém? Amém. Então, queridos, a ansiedade, ela impede que nos aquietemos nos braços amorosos do Pai Celestial, nos levando a fazer as coisas do nosso jeito. Por isso, eu queria convidar hoje você a ouvir a exortação de Paulo, a nos humilhar, descendo de nossa altivez autônoma e dependendo tão somente do Senhor, que por nós tudo executa. O Senhor diz assim, através do apóstolo Pedro: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Como eu faço isso? Eu faço isso em oração. Eu faço isso pela confissão da palavra de Deus. Quando eu orar no meio de uma circunstância adversa, quando o coração estiver ansioso, angustiado, inquieto, eu digo: Senhor, eu estou lançando essa minha inquietação, essa minha ansiedade sobre os largos ombros de Jesus. Eu não posso lidar com essa situação. Como disse o rei Josafá, eu não tenho como lidar com essa situação, mas os meus olhos, eles estão postos em Ti. Aonde estão postos os seus olhos? Nós estamos vivendo um tempo onde o evangelho raso tem sido pregado, onde as pessoas são levadas a fazer coisas
do tipo sacrifícios, 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 e deixam de prestar atenção àquilo que a palavra de Deus promete. E muitas vezes nós temos perdido a bênção por causa disso. Olha, ansiedade também produz enfermidades, e essa tem sido uma grande arma nas mãos do adversário para tirar de circulação os servos do Senhor. Tem muito servo de Deus fora de combate porque deixou de confiar em Deus. Tem muito servo de Deus que tem perdido a bênção. Muitas vezes ele nada e morre na praia porque se inquieta. Eu vi uma imagem muito interessante essa semana na internet. Essa mensagem aparecia duas pessoas cavando um túnel, e um estava quase lá e desiste. Só faltava uma coisa, uma fileira de tijolo para ele terminar de cavar aquele túnel, e ele cansou, perdeu a bênção e voltou esmorecido. Muitos de nós voltamos esmorecidos das nossas lutas, porque nós vamos com o braço de carne, nós vamos tentando fazer as coisas do nosso jeito, e perdemos Deus de vista, e perdemos o Senhor de vista, e a vitória está ali às portas. E eu entendo, eu tenho aprendido durante esses anos com o Senhor, 30 anos andando com o Senhor, eu tenho aprendido que quando o cansaço está muito grande, quando a inquietação está muito grande, quando o desânimo chega, é porque a vitória está próxima, está às portas. Então é hora de dizer: Senhor, eu lanço sobre o Senhor essa minha inquietação, esse meu medo, essa minha angústia que está esmagando o meu coração, porque eu sei que a vitória está próxima, em nome de Jesus. E arreda Satanás, porque você não vai roubar a minha vitória. Amém. Amém? Queridos, sejamos sóbrios, vigilantes, por causa do adversário astuto que anda em nosso derredor, tentando nos tragar. E não esqueçamos de que ele não desiste nunca, apenas muda de estratégia. E seu objetivo é um só: roubar, matar e destruir. Veja o que Jesus diz em Mateus 6, versículos 25, 33 e 34. Eu vou ler de forma seguida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Amém. Segundo resultado visível de quando nós atendemos aquela ordem de Jesus de não andar ansioso, é o surgimento crescente de ações de graças juntamente com as nossas orações. Eu tenho tentado ensinar isso à igreja nos últimos tempos, eu tenho experimentado isso na minha vida, tenho visto a glória de Deus descer em muitas situações que nós olhamos e dizemos não tem jeito, mas quando você ora, apresenta a sua petição ao Senhor, já com ações de graças, você está dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor já está fazendo, e eu já estou tomando posse da minha vitória. A parte B do versículo 6 diz assim: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Amém? Amém. Então nós precisamos aprender a orar agradecendo. Você está pedindo: Senhor, obrigada, porque eu sei que o Senhor está fazendo. Eu não sei como o Senhor vai fazer, a coisa está feia demais, está difícil demais, mas eu sei que o Senhor é um Deus maravilhoso, que por nós tudo executa, e eu sei que o Senhor vai à minha frente como um poderoso guerreiro,
eu sei que o Senhor está lutando a minha luta, guerreando a minha guerra e trazendo a minha vitória no nome de Jesus. A ansiedade, ela surge como um recurso maligno, poderoso e eficaz nas mãos do adversário, para que nos esqueçamos das bênçãos recebidas e deixemos de receber novas bênçãos. Tem muito crente com a vida travada porque não entendeu esse princípio espiritual. Ore e agradeça. Tem uma coisa curiosa que nós costumamos ver muito no meio do povo de Deus: a pessoa está pedindo algo e já está desdizendo aquilo que pediu. Senhor, abençoa a minha vida, Senhor, abre uma porta para mim. Aí você vai conversar com essa pessoa: como é que vai, meu irmão? Em vez de ele dizer assim: olha, eu estou na bênção, estou esperando a minha bênção está chegando, o Senhor está respondendo e tal, você: estou arrasado, estou acabado, olha, eu estou numa situação difícil, as portas estão fechadas para mim, eu sei não, eu acho que dessa vez eu estou arruinado. Para com isso. Você mesmo destrói aquilo que você fez. Orou? Você não está orando para a parede. Você não está falando simplesmente para uma parede. Você está falando para um Deus que é vivo, um Deus que ouve sua oração, um Deus que interfere, um Deus que interage, um Deus que faz coisas tremendas e conhece a sua necessidade antes que a palavra lhe chegue à boca. Amém? Amém. Terceiro resultado prático daqueles que obedecem à ordem de Jesus, lá no início do versículo 6, para não andar ansioso: a purificação contínua do pensamento. Versículos 7 e 8 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Aí eu pergunto: o que tem ocupado a sua mente nos últimos tempos? Com que você tem alimentado a sua mente? Sabe por que nós nos inquietamos? Porque nós abraçamos o padrão do mundo. Nós abastecemos a nossa mente com tudo que não presta, com o lixo que vem nos noticiários todos da TV. Ali está toda a agenda dos feitos do maligno, todas as misérias que ele faz durante o dia. De noite ele vem prestar contas. E a gente está lá, ouvindo, enchendo a nossa mente, enchendo o nosso coração. Tudo que ele tem praticado, ele vem mostrar, ele vem prestar contas a nós. Olha que coisa tremenda. Misericórdia de nós. E mais, nós recebemos ainda aqueles programas todos de variedades, filmes, novelas mundanas, para atingir, poluir os fracos na fé. Em Isaías, eu disse a você que a gente ia ouvir muito texto bíblico hoje. Em Isaías capítulo 33, versículos 15 e 16 diz o seguinte: o que anda em justiça, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão será dado e as suas águas serão certas. Amém? Cuidado com aquilo que você alimenta a sua mente. Que o seu coração, que a sua mente sejam santificados pela lavagem da água, pela palavra. Quarto lugar, quarto resultado prático daqueles que obedeceram a voz de Jesus, a ordem dele para não andar ansioso: a alegria real em todas as circunstâncias será manifesta. Versículos 10 a 12 diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor,
porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Essa alegria aqui não se trata de um riso falso, um riso histérico, um riso alienado, um jogo do contente de quem não tem consciência das coisas. Paulo estava preso. Ele estava distante dos seus amados, ele estava distante dos seus familiares, ele estava numa prisão, mas ele escreve a carta mais linda do Novo Testamento, que é a carta aos Filipenses. Essa carta da alegria que fala de uma experiência, testemunha de uma experiência viva com esse Cristo vivo, que é o príncipe da paz, em cuja presença há plenitude de alegria e há delícias perpetuamente. Amém? Contentamento interior da certeza do controle de Deus sobre tudo e todos, inclusive das circunstâncias. Paulo está testemunhando aqui que a suficiência dele vem de Deus, e a sua suficiência de onde vem. Muitas vezes nós confiamos em pessoas, em trabalhos, em parentes, em isso e aquilo. Nós precisamos aprender a confiar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, o quinto resultado prático para aqueles que aceitam, aqueles que obedecem a ordenança do versículo 6, a primeira parte do versículo, não andeis ansiosos de coisa alguma, é a absoluta confiança no poder de Deus. E Paulo, no versículo 13, ele traz aquele versículo que todo mundo ama citar, todo mundo adora escrever nos carros: tudo posso naquele que me fortalece. E eu quero chamar a sua atenção que o contexto no qual esse versículo está escrito é um contexto de dificuldades, é um contexto de prisão, é um contexto de distância, é um contexto de solidão, é um contexto onde o apóstolo está vivendo um dos momentos mais dramáticos da sua vida, e é aqui que ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. O que ele pode? Ele pode suportar as dificuldades, ele pode resistir ao pecado, ele pode superar e vencer os desafios e os temores, ele pode saltar muralhas, ele pode derrubar gigantes, ele pode desbaratar exércitos, ele pode conquistar territórios inimigos, ele pode desfazer as obras do diabo, ele pode todas as coisas naquele que o fortalece, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que é o Cristo de Deus. Confiar é mais que simplesmente crer, é uma atitude de quem conhece o objeto da sua confiança. Por isso o próprio Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? O que temos feito? O que nós temos feito a respeito disso? Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Era um verdadeiro mestre nesse assunto, pois falava daquilo que experimentava no seu andar diário com Cristo. Qual o segredo de Paulo? Era a sua dependência de Cristo. Era a sua dependência de Deus. Cristo fortalecia, por isso ele tudo suportava na força que o Senhor supria. Paulo não buscava uma paz do lado de fora, mas uma paz interior. Ele sabia que na presença do Senhor há plenitude de alegria e paz. O próprio Jesus, em Lucas 12:51, preste atenção aqui para você não confundir as estações.
Jesus diz a respeito da paz que o mundo apregoa, ele diz: supondes que vim trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, antes divisão. O que significam essas palavras tão duras do príncipe da paz? Jesus está dizendo aqui que paz com ausência de guerras, ele não veio trazer mesmo, porque essa paz seria natural. A paz que Cristo veio trazer é aquela que excede todo o entendimento e é uma paz sobrenatural, apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias. É isso que o Espírito deseja ministrar aos nossos corações nessa noite, que nós possamos parar, refletir nessas palavras. Eu sugiro a vocês que ao chegarem em casa, leiam novamente esse texto de Filipenses 4, de 6 a 13, pedindo que o Espírito, naquilo que eu sei que sou extremamente deficiente, que o Espírito continue ministrando ao seu coração. Leia 1, 2, 3, 4, 100 vezes se for preciso, até que esta palavra seja plasmada no seu coração de um modo vivo e você possa deixar que ela se torne uma prática de vida no seu dia a dia, em nome de Jesus. E para finalizar, para experimentar essa paz, nós precisamos, em primeiro lugar, nascer de novo, experimentar o Cristo vivo em nosso coração e manter nele o nosso olhar, no exercício diário e contínuo e sobrenatural de fé e obediência. Não tem mágica, não tem fórmula mágica para isso. Primeiro conversão, primeiro regeneração do nosso espírito, do espírito morto do homem. E quando nós somos regenerados pelo Espírito de Deus, nós temos essa paz disponível para nós. Essa inquietação é tirada do nosso coração. Basta simplesmente que nós estendamos a mão e possamos dizer: Senhor, tira essa inquietação do meu coração. Eu lanço sobre o Senhor essa inquietação, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Amém? Amém. Que Deus possa aplicar essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Amém.